Nos dias de hoje, é muito comum a gente falar sobre livros e a gente ouvir frases do tipo: Ah, não, eu prefiro filme. Ah, eu não gosto muito de ler. Ah, eu não lido bem com livro, eu não consigo, não tenho paciência. Ah, ainda bem que você gosta de ler, mas eu não sou muito fã. E eu queria que hoje, ter meio que uma conversa com vocês do quão importante é a leitura e, na minha opinião, até hoje, ela é simplesmente o melhor caminho para se buscar a maioria das coisas que a gente busca em nossa vida, seja conhecimento, seja entretenimento. Bom, para começar, é muito importante a gente definir quais são os tipos de leitura. Por que que a gente lê? Um livro interessantíssimo sobre tipos de leitura, como ler, quais as formas melhores de ler, é o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Eu recomendo para todos vocês, é um livro de tamanho considerável, mas ele passa muitas referências do que a gente tem que ver na leitura, como buscar, como ler, quais os tipos. Então, algumas pinceladas aqui vão ser com as ideias desse livro. Eu recomendo para todo mundo que quiser se aprofundar. A primeira coisa que é definida, são os tipos de leituras. E a gente pode ressaltar 3 tipos de cara. A gente tem leitura informativa, nós temos leitura formativa e nós temos leitura de lazer. Esses 3 são os que eu vou tratar aqui nesse vídeo, são os mais importantes. Leitura informativa, pessoal, é aquela leitura para se informar, que hoje não está muito em uso, A gente não tem tanto mais revistas e jornais circulando. Essa é a leitura informativa, é a que você vê notícias, que você sabe das notícias políticas, das notícias econômicas, das notícias de crime, enfim, de várias situações. Há alguns anos atrás era o principal meio de informação. O segundo tipo, é a leitura formativa. Então é aquela leitura de formação, seja acadêmica ou seja externa a uma universidade. Mas é a leitura que você tem a formação da sua personalidade e dos seus conhecimentos. Independentemente do assunto, é aquela leitura que vai entrar como um conhecimento na sua vida. Seja uma leitura sobre alimentação, uma leitura sobre a sua área técnica de atuação, a sua profissão, seja sobre filosofia, seja sobre teologia, enfim. É uma leitura que vai formar você como um ser humano, complementando todas as partes ali da sua alma, Essa elevação de alma por meio do conhecimento. Então, essa é a leitura de formação, é o que te forma. É aquela leitura que você, ao ler, aquilo que foi lido passa a fazer parte da sua forma como ser humano. Integra você como ser humano. A última leitura, das 3 aí que nós vamos citar aqui, é a leitura de entretenimento, é a leitura de ficção. Nessa leitura entra contos, romances, poesia, entra todas essas leituras ficcionais. Se vocês repararem, todos esses tipos de leitura, principalmente esses 3 tipos, foram substituídos por outras coisas. Esta absorção de conteúdo não deixou de existir, ela foi apenas substituída por outros elementos. No caso da leitura informativa, hoje a maioria das pessoas se informam ou por televisão, ou por rádio, ou por rede social, pela internet de uma forma geral. A leitura formativa foi substituída por aulas, cursos online, faculdades presenciais, enfim. E a leitura de entretenimento, que é o caso da ficção, ela foi substituída por filme, por arte de uma forma geral, música, ou ela foi complementada, Por exemplo, a música já existia provavelmente até antes de escritos, mas ela foi complementada. Então hoje muita gente passa a absorver conteúdo em músicas, filmes, séries e outros programas, elementos, podcasts, entrevistas, mas tudo isso faz parte desse entretenimento que gira também em cima do que foi um dia a leitura de entretenimento, essa leitura ficcional. Então é muito importante a gente perceber que, na verdade, os livros, eles simplesmente se tornaram algo obsoleto no sentido de estimular o ser humano. Mas o conteúdo que está nos livros não é obsoleto de forma alguma. A gente tem todo esse aparato para nos estimular. O que uma fábrica, por exemplo, de carro faz quando ela quer vender um novo carro? Ela pega o carro do ano passado e te mostra ele novamente? Não. Ela pega esse carro,
faz uma mudança, coloca um aparato, coloca algo tecnológico, coloca alguma coisa que te chama a atenção, que vai te fazer olhar para esse carro, porém em suma, um carro. Ele cumpre a função de te levar de um lugar a outro, com um ou outro conforto a mais, mas é a mesma função. Todo esse aparato que gira em torno para substituir essas leituras, eles foram evoluindo, eles foram mudando para cada vez atrair mais aquele público, aquele consumidor. E ao invés desse leitor ir para os livros e para livrarias, eles iam para streamings, eles iam para o cinema, iam para redes sociais, iam para a televisão, enfim. Se vocês repararem a quantidade de horas que vocês podem provavelmente gastar em todos esses itens que eu disse, streaming, rede social, cinema, tudo isso que gira em torno do entretenimento, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de horas que vocês passam por semana com isso. E a maioria das pessoas que falam que não podem ler, falam porque não tem tempo. Ah, Patrick, mas se eu substituir, então não tem problema, porque eu não tô lendo, mas eu estou absorvendo, né? Eu não preciso ler tal livro, porque eu assisti um podcast da pessoa falando sobre o livro. Eu assisti tal documentário que me fala sobre um autor, um escritor, um artista de tal época. O problema é que quando a gente lida com essa variação, essa substituição da leitura, independentemente do assunto, a gente está lidando com o que esta pessoa que nos fala, seja um diretor, seja alguém entrevistado, independente da situação. Nós estamos lidando com o que essa pessoa quer te dizer e não necessariamente com tudo o que ela pode te dizer. E todo mundo que escreve um livro leva normalmente anos, às vezes décadas. Já teve livros que levaram mais de uma década para ser escrito. Senhor dos Anéis é muito famoso e levou 10 anos para ser escrito. Toda a condensação de ideias colocadas ali levou muito tempo, muito preparo. Se você assistir o filme, são, sei lá, 10 horas, 12 horas de filme, que os filmes até são grandes. Mesmo assim, a riqueza que existe nos livros não é a mesma. Toda vez que você pegar uma variação de um livro para ser a sua fonte de informação, ou de entretenimento, ou de conhecimento, ela não vai ser a visão completa daquele autor. Então, é importante que a gente saiba distinguir e, a depender do assunto, a depender do conhecimento que a gente deseja ter em determinada área, nada consegue substituir a leitura, porque sempre vão haver perdas. O que chega a nós é uma interpretação, e às vezes é uma interpretação da interpretação da interpretação de alguém sobre algum assunto. A maioria das pessoas que estudam, um exemplo, filosofia platônica, filosofia aristotélica, por serem livros que não são tão fáceis de ler, e é um volume muito grande da obra, muita gente fala sobre esses assuntos tendo lido pessoas que interpretaram a obra. E aí você vai lá e escuta alguém falando sobre uma obra que já peneirou o que foi o pensamento platônico, ao invés de você ir lá e pegar a obra e ler. Quando a gente vai ler uma tradução, já tem esse risco da gente ter uma perda. Imagina se a gente pega a decupagem da decupagem da decupagem do conhecimento de alguém. É muito complicado. Então eu recomendo que vocês tentem voltar a essa origem, principalmente nos assuntos que mais te geram dúvida, que mais te geram curiosidade. Vocês se aprofundem e esqueçam essa questão do que está chegando a vocês, né? Do que alguém quer te transmitir e não o que você está buscando. Aí tem uma frase que é muito comum. Por que eu vou ler um livro que tenha 2.000 anos, 2.500 anos, 300 anos, se o que a gente vive hoje é completamente diferente? Bom, aí eu vou perguntar para essa pessoa se ela leu essas obras. Porque quando você lê uma obra, um clássico, né, de literatura, de filosofia, um clássico que tem 1.000, 2.000, 2.500 anos, você vai começar a perceber que tem muito mais conhecimento ali naquela obra do que a gente pode imaginar. E este conhecimento, ele é totalmente aplicável nos dias de hoje para a maioria das situações. Por que que isso acontece? Porque o ser humano é o mesmo. O ser humano que existia há 2.000 anos tem a mesma estrutura biológica, praticamente, né, a mesma que hoje. Tem algumas variações, mas elas são muito pequenas. Na sua maior parte, o ser humano é o mesmo. Então, quando alguém consegue observar a natureza humana de uma forma mais aprofundada, mais criteriosa, que é o caso das grandes filosofias, que é o caso das grandes literaturas, das grandes poesias, essas obras não têm prazo de validade. Simplesmente elas sempre vão valer, independente da época que você a lê. Então, essa história de que um livro, por ser antigo, ele não é mais útil, é muito equivocada e normalmente vai sair da boca de pessoas que não leram.
Um grande problema das pessoas não lerem, e principalmente não ler tudo o que foi, ou pelo menos boa parte do que foi produzido sobre aquele assunto, é que elas podem estar debatendo sobre coisas que já foram resolvidas. Tem muitas obras, pessoal, que tem 300 anos, 500, 1000, 2000 anos, que já trataram de assuntos que as pessoas debatem até hoje. Por quê? Porque esses livros simplesmente são esquecidos, são colocados numa prateleira ali que as pessoas não tocam. Quando alguém fala nesses livros, já aparecem as pessoas contra a leitura, eles estão lá disponíveis. Só que existe, né, uma série de preparos que a gente tem que fazer, às vezes se adequar àquela situação, extrair da melhor forma o conhecimento daquele livro. No entanto, se a gente não fizer isso sobre algum assunto que a gente trata, pode correr o risco da gente estar falando sobre um tema e ele já foi absurdamente batido. Ele foi superado em algum outro momento. Ou, se você acha que esse tema está sendo superado agora, ou que aquele autor que você está lendo é o definitivo, você não vai ir ler o de antes dele. Porque a gente sempre tende a confiar demais em um livro, basicamente por ter uma autoridade só por ser livro. Então você precisa naturalmente pegar o diálogo sobre aquele assunto, né? E ir ao longo das épocas pegando pensamentos alternados que vão te dar pontos de vista diferentes para você tratar de determinado assunto. Mas se você deixa de ler obras sobre aquele assunto ou deixa de investigar, pode acontecer de você estar esquecendo alguma obra que fala exatamente o oposto do que você está dizendo, do que você sai opinando, e esta obra é muito mais contundente do que a sua opinião. Então é importante que a gente vasculhe toda a gama de conteúdos que exista sobre aquele assunto que a gente está tratando. É impressionante como algumas verdades tratadas hoje como definitivas já foram refutadas há muito tempo, e às vezes por falta de investigação ou de procura por essas obras, ou às vezes de um certo preconceito com alguma obra, você pode estar perdendo informação e está falando a maior bobagem do mundo, mas você não sabe. Não sabe ou está com preguiça de investigar todo o debate sobre aquele determinado assunto. Isso acontece muito porque existe uma coisa que a gente chama de eco. É uma coisa, uma frase ou uma determinada definição que é repetida várias vezes e pela repetição a gente acha que aquilo é senso comum. E nós tendemos a ir conforme o senso comum, porque algo que nos é repetido várias vezes começa a nos dar a sensação de normalidade. Pode ser que aquele algo foi dito várias vezes e é uma absurda mentira, mas você começa a acreditar nele. Por quê? Porque você ouviu muitas vezes, repetidas vezes você foi ouvindo e começou a achar que aquilo ali é a normalidade. Então é importante a gente ter essa coragem, que é coragem mesmo, tá, pessoal? Essa coragem de ir contra alguma coisa que está sendo muito repetida, se você perceber que aquilo está incorreto, que aquilo é impreciso e que existem argumentos contrários àquilo que todo mundo está fazendo, que necessariamente te dizem que esse é o caminho certo. E é óbvio que a leitura pode desencadear uma certa preguicinha em muitas pessoas, porque livro é o ouro do ouro do ouro do pensamento daquela pessoa. Então ela foi destrinchando todas as possibilidades daquele assunto e te entrega da forma que ela acha que é a melhor, da forma mais rica possível e da forma que ela consegue explicar melhor aquilo ali. Se for uma literatura, pode ser que ela seja mais densa, que ela tenha mais descrição de detalhes, pode ser que o estilo de um determinado autor te entregue mais riqueza de detalhes. Falei aqui do Tolkien, né, com O Senhor dos Anéis. O Tolkien é uma pessoa, quando ele vai descrever o condado, por exemplo, ele passa 50, 60 páginas descrevendo o condado e uma festa, que é a primeira coisa que acontece no Senhor dos Anéis. Aquela festa no filme dura alguns minutos, mas no livro são várias páginas. Por que ele faz essa descrição tão rica? Porque quando o condado é colocado em risco, quando toda a Terra-média é colocada em risco, aquela descrição longa te fez afeiçoar com aquilo. E quando chegar o risco, você sente aquela emoção da possível perda com muito mais intensidade. Isto é a razão daquela descrição tão longa e demorada que ele faz. É para te deixar a par de tudo o que é possível perder quando aquilo tudo é colocado em risco. Essa atividade mais contemplativa da leitura pode fazer com que as pessoas, por exemplo, se for uma leitura de informação, pode fazer com que as pessoas abram mão de, em busca de uma verdade que pode ser difícil, que pode ser demorada, que pode ser um tema complexo, elas aceitem mentiras que são um pouco mais fáceis. Então é muito comum pessoas abrirem mão de leituras ou de investigações, mesmo em assuntos muito complexos, porque tem preguiça de ir atrás, preguiça de ler,
aquela leitura pode ser muito demorada, aquela resposta pode demorar muito a vir e a pessoa aceita uma coisa simples, naturalmente entregue e que pode ser uma mentira total. Bom, e para fechar, eu vou trabalhar todos os temas que já são basicamente um pouco mais batidos com relação à qualidade e aos benefícios da leitura. É inegável que a capacidade de fala, mas também a gama, de vocabulário da pessoa aumenta muito quando ela começa a ler, principalmente os melhores autores, Nós temos também uma melhora significativa no nosso conhecimento de gramática, de formação de frases, de estruturas de frases. Isso nos ajuda muito a conversar com as pessoas, nos ajuda muito a explicar para as pessoas o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. A leitura privilegia o leitor que pode absorver o mais alto grau de aprendizado que aquele autor implicou na sua obra. O que nós falamos aqui, vou usar como exemplo de novo Tolkien. Você provavelmente vai contemplar a obra e o pensamento do Tolkien de uma forma muito mais aprofundada se você ler os livros e principalmente se ler toda a obra dele, do que necessariamente assistir filmes, que já teve, lembra do que eu falei, aquela peneira, que você vai retirando coisas para que aquela obra, aquele produto que chega na pessoa, chegue de uma forma mais palatável, entregue de uma forma mais simples. Quando você lê Tolkien, você pode, por exemplo, tirar vários ensinamentos da maneira como ele fala, da maneira como ele descreve as coisas. Então, é muito legal que você pegue o autor e leia a obra. Não substitua ela de forma alguma, seja na literatura substituindo com filme, com outras obras, com música, seja na filosofia substituindo por palestra, por aulas, por livros de resumos das obras das pessoas mesmo. É importante que vocês peguem as obras originais e leiam. Não é o idioma original, que eu sei que a maioria não consegue. Eu, por exemplo, não leio sem ser português, pelo menos por enquanto. Mas pelo menos pega a obra original, o mais próximo do autor que você puder, para conseguir extrair daquela obra o máximo possível que aquele autor dedicou a quem lesse. É muito comum, por exemplo, Aristóteles, que é um autor muito mais complexo de ler, é uma obra que é muito completa, muito variada, as pessoas pegarem resumos da obra dele, ou pegar intérpretes da obra dele, e assim, se você não consegue ler ainda, ok. Mas se você puder partir para a obra original, é muito importante que vocês leiam. A quantidade de informação, de reflexão que é colocada na obra do próprio autor não se compara. Então é bom que a gente se acostume a ir na fonte da informação. Não substitua leituras, tá, pessoal, por outras coisas. Tentem o máximo que você puder ir na obra original, na obra fonte daquele pensamento. Bom, é por todos esses motivos que eu convido todos vocês a iniciar esse hábito de leitura ou a aprofundar esse hábito de leitura, se você já lê, porque provavelmente é a melhor forma de buscar informação, de buscar entretenimento de qualidade, de melhorar-se como pessoa, como ser humano, melhorar o conhecimento, saber lidar com as situações da vida, sempre dessa forma, estudando e lendo obras originais, obras clássicas, obras de todos os tempos, obras com todos os posicionamentos sobre os assuntos, é que você vai ter informação de um lado e do outro, para cada vez chegar à sua opinião com a maior possibilidade de verdade possível, beleza? Voltemos aos livros. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e eu te aguardo no próximo vídeo aqui.